Amados irmãos, mais uma vez, pela bondade e misericórdia do Senhor Jesus, nós estamos aí de posse de mais uma belíssima oportunidade, onde iremos estudar a palavra do Senhor Jesus, ou um texto da palavra, um capítulo da palavra do Senhor Jesus, tá? E eu quero agradecer a você que sempre me acompanha, tá certo? Que sempre faz visualizações dos meus vídeos, tá? Você que é meu seguidor, Deus em Cristo possa abençoá-lo você e toda a sua família. Hoje nós vamos estudar, ler alguns versículos do capítulo 5 de Tiago. Advertência aos ricos. Advertência aos ricos. Eu quero só um resumozinho que diz assim, este capítulo mistura diversos assuntos, mas parece que a ideia principal, a ideia principal, irmãos, é a segunda vinda de Cristo. Você pode ver aí os versículos 7 e 9, tá certo? Do capítulo 1, aliás, do versículo 1, do capítulo 5, tá? De Tiago. A esperança do retorno do Senhor evidencia-se na vinda do cristão que aguarda esse evento com honestidade, certo? Agora vamos ler os versículos de 1 ao versículo 11. Vamos ler. Vou ler aqui nessa versão. Diz assim: presta atenção vocês que são ricos. Presta atenção. Choram e gemem de angústia por causa das desgraças que o esperam. Pode chorar, porque vem muita coisa aí para vocês, viu? Sua riqueza aprodeceu. Suas roupas finas são trapos comidos por traças. Seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumulam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Nos últimos dias. Por isso, ouça os clamores dos que trabalham em campos. Ouça o clamor daqueles que trabalham em campos. Isso aqui é uma advertência. Trabalham nos campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegará aos ouvidos do Senhor. Eles vão reclamar, aliás, eles vão clamar: Senhor, eles estão nos maltratando. E esse clamor vai chegar aos olhos do Senhor Jesus, viu? Vai chegar aos ouvintes dele, aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmo para o dia do abate. Condenam e matam o inocente sem qualquer resistência, ou sem ter que ninguém que venha resistir. Irmãos. Agora aqui, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre esses versículos aqui, o versículo de número 5. Nós lemos até o versículo de número 6, né? Veja bem, naquela época havia uma grande abismo entre ricos e pobres. A nossa classe média não tinha uma presença marcante na sociedade. A classe média, ninguém falava nela, era só rico e pobre. Ela não tinha, não marcava presença naquela época, tá? E veja bem, irmãos, não tinha a presença marcante na sociedade. Parece que o evangelho tocava
os pobres, enquanto os ricos rejeitavam a Cristo. Hoje, dificilmente um rico aceita Jesus, irmãos. Quando você vê alguém aceitando Jesus, pode observar que ele é pobre. Os pobres são mais carentes de Jesus. Acho que só sendo, né? Porque os ricos dificilmente aproximam-se de Jesus. Aí vamos ver que o versículo 6. Tiago enumera diversos pecados e mostra que os ricos apenas se preparam para o julgamento por vir. Veja bem, por vir. Primeiro ele cita o acúmulo de riqueza, que é o versículo 1 e 3, tá certo? 1 e 3. Aliás, versículo 1 e 3 do capítulo 5, que diz assim: presta atenção, vocês que são ricos, tá? E o 3, seu ouro e sua prata estão corroídos. Entendeu? Então, Tiago enumera diversos pecados e mostra que os ricos apenas se preparam para o julgamento por vir. Primeiro, ele cita o acúmulo de riqueza e declara que o rico acumula riqueza, tá? E a única coisa que consegue é vê-lo desvanecer-se. Por exemplo, o ouro, a prata e as roupagens. O ouro vai ser corrompido, a prata... Está tudo dizendo aqui, irmãos. Se você ler direitinho, está aqui escrito. Ele diz aqui no versículo 3, seu ouro e sua prata estão corroídos, a mesma riqueza com a qual vocês contavam devorar sua carne com fogo. A mesma riqueza, tá, irmãos? Aí diz assim, e declara que o rico acumula riqueza e a única coisa que vai consegui-lo é vê-lo desvanecer, o ouro, a prata e as roupas. Veja Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. Mateus capítulo 6, versículo de 19 e 20, né, irmãos? Vou ver se eu acho aqui rapidinho, viu, irmãos? Mateus capítulo... A pessoa esquecida, meu Deus do céu. Capítulo 6, 19 em diante, irmãos. Será que eu ainda vou lembrar ainda? Ou será que eu ainda vou esquecer? Capítulo 6, 19 e 20. Achei aqui, que diz assim, irmãos. Olha como é que diz. Não se preocupe em acumular riquezas aqui na terra. Senhores ricos, não se preocupem em acumular riqueza aqui na terra. Sabe por quê? Onde a traça e o ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam, arromba e roubam, tá? Guardem, sim, tesouros preciosos no céu, onde a traça e o ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Tá vendo aí, irmãos? Em vez de você juntar tesouro aqui na terra, é aconselhável juntar esse tesouro no céu. Tá, irmãos? Porque aqui tem o risco de o ferrugem estragar, tá certo? A traça, o ferrugem destrói. E tem também o perigo dos ladrões arrombar a sua casa e roubar. Você juntando esse tesouro no céu, nada disso vai acontecer. Amém, irmãos? Pois é. São devorados pela ferrugem e pelas traças. Os bens deles testemunharão contra o egoísmo presente deles e testemunharão de um novo julgamento. Eles acumulam tesouro, mas esquecem que os últimos dias está próximo. Dificilmente uma pessoa rica lembrar que Jesus está bem aí. E está próximo, viu? Jesus está próximo. O rico é o seguinte, ele quer mais. Ele nunca está satisfeito com o que temos, né? Aliás, acho que é todo mundo, né? Uma pessoa fica querendo uma casa e consegue a casa. Com o passar do tempo, já não está querendo mais a casa, está querendo outra casa melhor.
tá? E assim sucessivamente. Por exemplo, você tem um carro, aí quer aquele carro, no final do ano você já troca novamente. Nunca está satisfeito com aquilo que você tem, sempre está querendo mais. Como se os pobres também não precisassem, só você. Então veja bem, irmãos. Os bens deles testemunham contra o egoísmo presente nele e testemunharão no julgamento. Eles acumularão tesouro, mas esquece que os últimos dias estão próximos, como também o julgamento por vir. Eu vou ler o versículo 7 em diante, irmãos. Vou ler logo o teu 11, viu? O 11, 7. Paciência e perseverança. Duas coisas importantes. Paciência e perseverança. Por isso, irmão, seja paciente enquanto espera a volta do Senhor, tá? Só enquanto chega a volta do Senhor. Depois que Jesus voltar, não vai precisar mais de paciência não, viu? Que isso não vai existir mais, tá? Veja como os lavradores esperam pacientemente as chuvas da primavera e como com grande expectativa aguarda o amadurecimento de sua preciosa colheita. Seja também paciente, fortaleça-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. 2 vezes aqui, viu, irmãos? Irmãos, não se queixem uns aos outros, para que não sejam julgados, pois vem o juiz e está à porta, tá? E está à porta, até o versículo de número 11. Diz assim: irmãos, tome como, por exemplo, a paciência no sofrimento. Paciência no sofrimento. Irmãos, ei, está sofrendo? Paciência no sofrimento, tá ok? Os profetas que falaram em nome do Senhor Jesus, tá? Considerem felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Saiba como, no final, o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericordioso. E de misericórdia. Tá aí, irmãos. Seja paciente. Tá, irmãos? Entendeu? Seja paciente e fortaleça-se o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Paciência e fortaleça. Veja bem, irmãos. O julgamento está próximo, como também o jugo está por vir. Talvez Tiago referisse à iminente queda de Jerusalém. O segundo pecado, irmãos, que é mencionado é o roubo, né? O roubo de salário, irmãos. O roubo de salário. Isso aqui, o versículo número 4. O roubo de salário, irmãos. Isso aqui a gente está vendo hoje, né? Por isso, ouça os clamores dos que trabalham em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Cuidado. Cuidado. O segundo pecado que é mencionado é o roubo de salário, irmão. Esses homens ricos tinham o salário honesto, do pobre. Retia o salário do pobre. Retia, tirava. Irmão, tirava. Né? Eles usavam de fraude para roubar o salário. Porém, seus pecados os contrariam. Muitas vezes ouvimos a frase: o dinheiro fala. Nesse caso, o salário roubado, bem como os trabalhadores necessitados, clamaram a Deus por justiça, né? E o Senhor dos Exércitos. O salário vão dizer assim: não, realmente você reteu parte de mim para dar para o pobre. Vão clamar ao Senhor dos Exércitos, viu, irmãos? Entendeu? E o nome de combate de Deus, veja Isaías 1:9 e Romanos 9:29. O Senhor virá com os seus exércitos e julgará esses ladrões. Você que
retém o salário do trabalhador, o Senhor virá com os seus exércitos e julgará vocês, viu? A vida extravagante, irmãos, é o terceiro pecado mencionado. Lá no versículo 5. Sem dúvida, o Senhor quer que usufruamos as bênçãos da vida, né? Está lá em 1 Tiago, 1 Timóteo 6 e 17. Todavia, Ele não quer que vivamos com desperdício e com excesso, né? E com excesso e que roubemos os necessitados. Deus não quer isso, tá? Deus não quer isso. Entenda isso. Esses homens viviam, irmão, com excesso de luxo e gastavam temerariamente um dinheiro que não lhe pertencia por direito. Era o quê, irmãos? Era o salário retido dos pobres, né? O salário retido dos pobres. Irmãos. Tiago compara-o como um rebanho que se alimenta sem restrições e não sabe que apenas engorda o fim da ira, de irem para o matador. Eles não sabem, porque eles estão só se engordando, tá? O último pecado é a injustiça. Versículo número 6. O rico tira vantagem do pobre para prejudicá-lo e matá-lo. Esses cristãos pobres não oferecem resistência, deixam seu caso para o reto juiz. Eles não dizem nada, irmão. Mesmo sendo roubado, tá certo? Eles não falam nada, eles ficam quietinhos, entregam para o justo juiz. Aqui a paciência dos pobres, foi o que nós lemos ainda agora, que é o versículo 11, né? Aí nós vamos misturar com outros versículos. Tiago encoraja esses cristãos sofredores a fixar o seu olho na promessa da vida do Senhor Jesus. Olha, não se preocupe, deixa eles te roubar. Não se preocupe não, tá? A palavra paciente, lá do versículo 8, não quer dizer que eles deviam ficar sentados à toa, sem fazer nada. Antes, a palavra transmite a ideia de que deveria aguentar, carregar seu fardo e lutar suas batalhas até a vinda do Senhor Jesus. Olha, vocês não se preocupam não. Você faz só ficar aí tranquilo, tá? Aguenta, carrega seu fardo, lute as suas batalhas até a vinda do Senhor. Ele usa diversas imagens para incutir a lição da paciência. Quais são eles? O que é que ele usa aqui? Tiago vai usar o que aqui? Ele vai usar primeiro o lavrador, né? O lavrador prepara o solo e planta a semente, porém não colhe de imediato. Deus envia a chuva para molhar o solo e depois acontece a colheita. Eu fico dizendo que a pessoa que tem mais fé é o lavrador, irmãos. Ele vai lá brocar, esperando, aí fica esperando vir o sol vem, e aí ele vai toca fogo, aí espera, aí encoivara, aí coloca o arroz, tá certo? A semente no chão e fica esperando a chuva vir. A chuva vem, ele vai lá, capina novamente e fica esperando o arroz crescer e o arroz se desenvolver, tudo com esperança. Certo, irmãos? Então veja bem, irmão. Tem paciência. O lavrador prepara o solo, né? Deus envia a chuva para molhar o solo e depois acontece a colheita. As primeiras chuvas aconteciam, irmãos, em outubro e novembro e as últimas em abril e maio. Mesmo assim, temos de ser paciente com a consciência de que o seu trabalho, o seu tempo ceifaremos, a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso que eles paciência, irmãos. Tenha paciência, tá? Aparentemente, irmão, surgiram queixoso na igreja, porque o julgamento desses cristãos deixou alguns deles insatisfeitos. Tiago lembra-os de que não deve julgar uns aos outros. Irmãos, não julgue uns aos outros, tá? Deixa para Deus fazer isso, tá bom, irmãos? Vou ler aqui, fica melhor, tá, irmãos? Não julgue uns aos outros.
Tiago lembra de que não devemos julgar uns aos outros. Cristo, o juiz, está às portas. Ele vai resolver esse problema, vem, viu? Ele ouve o que dizem e logo virá para endireitar tudo. Moço. Ele ouve o que dizem e logo virá para endireitar tudo. A murmuração e as queixas são pecados sérios para o povo de Deus. Não criticamos e nem reclamaríamos, irmãos, estando-se lembrando que Cristo virá logo. Não vamos nos reclamar, irmão, de jeito de maneira nenhuma. Jesus está voltando. Te aguarda um pouquinho, tem paciência, tá? E aí ele fala sobre os profetas. Tiago refere também-se a esses cristãos do Antigo Testamento que sofreram nas mãos dos pecadores. Os profetas sofreram mesmo, irmão. Mas entregaram suas tribulações na mão de Deus e ganharam a vitória. E ele dá outro exemplo. Jó é um exemplo clássico de paciência. Deus tinha em mente um propósito e um resultado maravilhoso quando permitiu que Jó fosse tentado. Embora esse não compreendesse o que o Senhor fazia com ele. Sabemos que Deus é cheio de amor e de misericórdia e que opera todas as coisas para o nosso bem, independentemente das provações que temos na vida. Deus é misericordioso, bondoso, maravilhoso, independentemente, irmãos, do que nós sofremos, tá? Independentemente. Eu quero agradecer a você que ouviu isso, que nós passamos para vocês aqui. Na verdade, foi uma leitura, um comentário de alguns versículos desse texto, né? Nós queremos agradecer a vocês, muito obrigado. Deus em Cristo abençoe você e a sua família. Não esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Não esqueça de se inscrever no meu canal. Também ativar o sino de notificação para quando chegar um vídeo novo, você ir lá fazer as suas visualizações e também fazer o seu comentário. Amém, Jesus, e amém.